na frente da Catedral de Apucarana. Tô testando aqui algumas configurações novas. Caraca, tem um sol batendo num vidro espelhado aqui que tá, porra, não consigo ver nada. Mas vamos nessa. Não sei se esse som bate no microfone, vou deixar baixinho aqui. Vamos ver o que dá. Para baixar a luz da tela, que aí fica melhor no vídeo também. Tô aprendendo, gente, Cada vídeo é uma experiência nova. Mas tem sido bem divertido, para ser sincero. Tem sido bem legal. São 7h10 da manhã. Cedinho, saí de casa hoje, Nossa, eu tenho que botar um óculos escuro aqui. Ó, hoje vai ter esse sol aí, mas eu não vou descer o quebra-sol ali não pra vocês, viu? Vocês vão ter que lidar com isso, que da última vez reclamaram pra caraca. Mas saí de casa às 5 e pouco da manhã hoje. Vim trazer a Mariana pro plantão, último plantão antes da gente sair de férias. Eu acho que é a primeira vez que eu vou sair de férias praticamente total de verdade em muito tempo. Sem ter freelazinho para entregar, sem ter texto para fazer. Acho que, porra, tem muito tempo que eu não faço uma dessas. Tô bem ansioso. E aí, Mariana também não estava muito no clima de viagem ainda, porque, meu Deus, esse sol. Um sol para cada pessoa aqui hoje. Ela não estava muito no clima da viagem ainda, porque ela tinha esse plantão para fazer hoje. É só 12 horinhas. Daqui a pouco eu volto para buscar ela. Mas é isso. Dormi um pouco, acordei e vim. Ouvindo uns sons. Não sei de onde é isso. Vamos sair da cidade aqui. Aí a gente engata. Não tem seta, né? Não tem seta. Seta é opcional no seu veículo. Tô ligado que os carros estão personalizáveis assim, mas não sabia que seta era um item desses, não. Mas vou tentar passar aqui. Agora eu acho que vai. Na última newsletter que saiu na semana passada, eu tentei fazer um texto, mas é um texto que é super difícil assim de fazer. E eu vou tentar trazer esse tema hoje falado, né? Porque acho que vai ser mais fácil de fazer as voltas que eu preciso dar, né? Porque no texto fica cansativo e eu preciso dar algumas voltas para falar disso, mas no texto você vai repetindo, né? E fica repetitivão assim, mas não tem jeito. E aí depois eu faço em texto também, porque normal, quem lê os textos normalmente não é quem vê os vídeos e vice-versa, né? Óbvio que tem quem faz os dois, mas infelizmente não é o mesmo público normalmente. Mas eu sei, né, e é preciso começar falando disso. Eu sei que
existe uma demanda psicológica gigantesca, moderna, assim. Eu sei que nós estamos trabalhando cada vez mais, com mais exigências, com mais expectativas em cima da gente, com mais ansiedade nossa, né, que todo o estímulo da sociedade acaba gerando na gente. Eu sei de tudo isso, sabe? Eu não quero negar esse fato. Eu não quero negar o fato de que tá todo mundo meio fudido da cabeça, tá ligado? Porque a sociedade moderna é isso aí. Tá todo mundo meio coringando aí, um passo de coringar. Adoro esse termo. Mas também existe aí um estranho, não é estranho, né? Até como meio compreensível assim, mas um comportamento cada vez mais sensível, eu acho, da molecada mais jovem aí. E é difícil, principalmente falando de, né, eu sou homem e tal, e eu não falo isso só sobre homens, mas eu sinto de verdade, assim, que tem uma galera, e aí é óbvio, né, não é todo mundo, existe um recorte muito específico que a gente pode falar sobre isso, mas existe esse recorte aí, onde a gente consegue ver que tem uma galera meio sensível, meio frágil, né? E talvez eu possa usar o fragilizado também, porque eu realmente não sei se é algo do desenvolvimento moderno, né, individual, aí a pessoa acabou se desenvolvendo assim pela criação e tudo, ou se é algo da pessoa mesmo, são personalidades que eu tenho visto mais e que isso me gera essa impressão de que isso é mais comum. Mas eu tô trazendo aqui uma ideia, né? Não é um tratado, não é uma pesquisa. Mas eu tenho sentido que tem uma galera mais sensível, mais frágil, principalmente quando a gente está falando de ambiente de trabalho, assim. Na internet eu sinto um pouco disso também quando eu vejo as perguntas nas caixinhas, mas trocando ideia com os amigos, falando sobre trabalho e tal, eu consigo perceber muito como existem algumas coisas que a molecada mais nova parece que não tá preparada, assim, sabe? E é foda, porque você fala disso e automaticamente eu me sinto velho rabugento falando da geração mais nova, assim. E pode ser que só seja isso mesmo, tá ligado? Pode ser que seja isso e tudo bem. Mas... E aí também vale o outro adendo, né? Tá vendo? É por isso que no texto fica difícil, assim, porque tem vários adendos que precisam ser feitos, assim. E eu sei que existem trabalhos abusivos, eu sei que existem trabalhos exigentes, eu sei que existem líderes que são babacas, que são propositalmente exagerados, né? Que pesam a mão em tudo. Eu também sei que existe esse cenário e não são desses cenários que eu estou falando, né? Deixo muito claro aqui. Eu estou falando do cenário normal, né? Digamos assim, não normal, mas que não chega nesse nível de abuso e exageros aí, tá? Vou tentar limpar aqui para vocês enxergarem melhor o mundo. Eu acho que o vidro tá sujo, tem que lavar esse vidro aí. Piorei tudo, foi mal, gente. Mas eu vou contar um caso só para vocês entenderem
Eu vou contar um caso para vocês. Eu tenho um amigo e eu conheço muito bem esse amigo porque a gente trabalhou muitos anos juntos, assim, acho que uns 5, 6 anos juntos, né? E ele estava ali, eu era o líder, né, técnico, e ele era parte da minha equipe ali, que a gente fazia os projetos juntos e tal. E ele, de verdade, nem era o maior exemplo de cara proativo, de cara que estava muito ligado nas coisas e tal. Ele fazia o trabalho dele lá. E aí, hoje ele lidera uma equipe de analistas e tal, de engenheiros de rede, dessa galera que trabalha com rede. Hoje ele trabalha muito com rede e essas coisas, cloud e tal. E aí ele tinha um dos caras que trabalhava lá para ele, lá no time dele, derrubou a rede inteira de um cliente que atende um banco. Né, o cliente tem um contrato com um banco, sei lá quantos milhões lá, e ele atende, né, e ele tem que estar 100% ali conectado e tal, para poder prestar esse serviço. E aí esse maluco derrubou essa rede. E aí é óbvio que isso gera um problema monstruoso, assim. E aí o maluco achou que ia ser demitido, achou que ia, né, ter a pele arrancada ali na bronca. E o que o time fez ali, né, o meu amigo e os outros sêniors lá, chamaram ele para conversar e, contra as expectativas dele, falou: erro acontece, todo mundo erra, relaxa, da próxima vez você só não demora tanto para pedir ajuda, né, porque a gente junto consegue resolver mais rápido. Porque ele ficou com medo de pedir ajuda, de tomar bronca, de ser demitido, e ficou tentando contornar sozinho enquanto o problema ia crescendo, né? Porque essas coisas são sensíveis ao tempo. Quanto mais tempo você está parado numa operação, principalmente envolvendo banco, é dinheiro, né? É dinheiro que está indo no ralo. E aí eles falaram: da próxima vez você só chama a gente, você só avisa rápido, porque a gente junto resolveu mais rápido, a gente sabe como resolve isso, mesmo que você não saiba, né? E aí pegaram ele e alocaram ele para acompanhar uns engenheiros sêniors lá, para ensinar exatamente essa parte que ficou ali visível, que ele tinha algumas dificuldades ali, que ele tinha algumas limitações no conhecimento, né, para ele aprender e tal. Mas não teve briga, não teve esporro, não teve nada assim. E quando eu falo isso é porque eu conheço muito bem o jeito que esse meu amigo trabalha, como ele é, a personalidade dele. Eu acho que ele é o amigo mais antigo que eu tenho. Eu conheci ele, eu estava na 4ª série, né, quando a gente se conheceu, jogando Sonic na locadora, Sonic 2 na locadora, acho que era 94, 95, sei lá. E aí, eu conheço muito bem, eu sei muito bem como é que são as condutas dele, a gente trabalhou junto e tudo. Então, eu sei que se ele falou que não teve bronca, que foi tranquilo, eu posso confiar com muita tranquilidade, assim. Só que aí, esse maluco que fez esse erro aí, que derrubou a rede lá, pediu demissão. E ele pediu demissão porque ele achou que a resposta ao erro foi abusiva, que ele achou excessivo o jeito que eles trataram o acontecido. E aí eu não sei o que ele esperava. Eu não sei se ele esperava uma bronca de uma vez e fingiu que nada mais aconteceu, né? Ou esperava que ninguém falasse sobre isso e ficasse aquela penumbra de será que vai acontecer alguma coisa, até que passa e já era,
ou se ele realmente achava que ninguém devia ter falado nada. Mas aí ele pediu demissão porque achou excessivo, achou abusivo a forma como eles trataram esse problema aí. E aí, de verdade, assim, eu fico até confuso narrando isso, porque me parece tão bobo isso, né? Me parece tão... Não sei se ele se sentiu humilhado por ter sido colocado com outros engenheiros para aprender alguma coisa e tal, né? Como se tivesse seu conhecimento menosprezado, alguma coisa assim. Mas foi isso que aconteceu. E aí a gente estava conversando nesse dia aí, né? E ele contou essa história porque esse era o segundo caso que acontecia lá, envolvendo isso. E isso é muito doido, assim. Porque nesse segundo caso, era o analista que recebia os tickets, né? Para fazer uns atendimentos lá de suporte, tal, dos clientes. E todos os tickets, quando eles estão 24 horas, né, de vencer, tem uma pessoa responsável para identificar e verificar o status. Né? A pessoa vê o ticket vai vencer, deixa eu lá ver como é que está esse status. Então, obviamente, todo dia, todo mundo tem tickets vencendo no prazo de 24 horas. E essa pessoa é responsável por fazer esse tipo de cobrança, né? De tipo, como é que tá, qual é o status, para poder prevenir, para poder prever se precisa alocar mais alguém do time, se precisa destacar alguém para fazer alguma coisa, porque é melhor destacar uma outra pessoa para não pagar uma multa, porque esse tipo de contrato envolve multa. SLA é coisa séria, né? E aí, essa outra pessoa tava fazendo lá, e aí foi falar com o meu amigo, assim, falar, pô, a fulana cobra muitas coisas, é muito irritante. Aí ele perguntou, mas como assim ela cobra? Todo dia vem perguntar como é que as coisas estão, o que eu tô fazendo, né? Como é que tá o projeto e tal. Aí ele falou, pô, mas esse daí é o trabalho dela, né? É para isso que ela foi contratada, para fazer esse controle aí, isso é importante e tal. Ele explicou. E aí o bicho estava revoltado, ele falou, não, eu acho isso daí excessivo já, eu não acho que tem que ser assim não. E tava lá super incomodado porque uma pessoa estava cobrando, uma vez por dia ali, cobrava como é que tá o status de um projeto. E isso é só uma forma assim de ilustrar um pouco desse reflexo que eu tenho sentido aí, né? Porque esses são os exemplos de amigos e tal, mas na caixinha eu vejo muito dessas perguntas, assim. Outro dia, por exemplo, eu respondi uma menina, né? É o caso que tá vindo na cabeça agora, mas ela tava revoltada, assim, ela tinha 20 anos, era estagiária, estava há 5 meses na empresa e foi reclamar que tudo que ela faz o chefe quer mudar, quer dar um palpite, quer fazer diferente, e que ele é formado na área, mas ele fica dando palpite querendo mudar as coisas que ela faz. E, abre aspas, já tem 5 meses de empresa. E aí, né, esse era um comentário que ela estava incomodada com isso, se era abusivo do chefe e tal. E aí eu fico pensando assim, tipo, cara, com 5 meses de empresa, estágio, você não sabe nada, gente. Você não sabe nada. Por mais que você até saiba de ferramentas e instrumentais e teorias e tudo, uma empresa é o dia a dia dela. Boa parte da curva de aprendizado que você tem quando você entra num trabalho novo é entender a cultura da empresa, entender como é que são os mecanismos, os processos, as ferramentas que usa, qual é a linguagem, como é que se comporta de algum jeito, como é que conduz algumas coisas. E cada empresa tem um tipo de filosofia de trabalho diferente que você precisa se adaptar, né? Se o melhor designer do mundo entrar na minha empresa hoje para trabalhar, eu falo isso porque a gente está contratando designer lá,
ele vai precisar de uma curva de aprendizado para entender o que já está definido de design. Porque não é só fazer o que vem da cabeça dele, né? O trabalho que essa pessoa faz, ele precisa estar diretamente alinhado aos objetivos da empresa, aos objetivos que já foram definidos, a linguagem que já foi definida, a construção que já foi definida. E mesmo que a ideia que essa pessoa traga seja melhor, isso não importa, porque não vai dar coerência com a linguagem que já é praticada, com a identidade visual que já é praticada, com tudo que já é praticado, né? Não é só chegar e fazer de qualquer jeito, né? Todo o trabalho da empresa, ele precisa de uma sinergia. Em 2008, sinergia era uma palavra muito forte. A galera gostava muito. O Resiliência de 2008 era sinergia. Mas o trabalho da empresa, ele precisa ter essa sinergia, ele precisa ter esse conjunto de forças onde todo mundo está na mesma direção, falando a mesma língua. E não importa se a pessoa é a melhor do mundo, né? Ela tem que entender qual é o caminho ali. E se tratando de uma pessoa que está no estágio, me assusta ela achar que em 5 meses já foi capaz de chegar, de entender tudo, de dominar, e que um chefe que já é formado, que tem experiência na área e tal, não pode palpitar ou querer mudar alguma coisa. Eu acho isso inacreditável, assim. E eu vou falar até de coisas que já aconteceram comigo, por exemplo. Quando eu fui trabalhar com conteúdo, né, com conteúdo no Mosquite, eu já tinha mais de 10 anos de escrita. Eu já escrevia, já tinha feito texto para o UFC, para a Dell, já tinha ganhado prêmio publicitário com a Subway, concorrido a prêmio de jornalismo, uma porrada de coisa. E até hoje, se eu for fazer um texto, o diretor responsável da área vai vir, vai ler e vai mandar eu mudar coisa. Porque não importa o quão bom eu seja em escrever e produzir conteúdo, se eu não estiver na direção que a empresa enxerga, tem que mudar. Porque um palpite, né, uma sugestão dessa de mudança, não significa que eu sou ruim, que eu sou tecnicamente incapaz. Significa que tem algum detalhe ou nuance que eu não fui capaz ou de perceber ou de transmitir, e eu preciso ajustar isso. Não tem mágica. Isso vai ser para qualquer trabalho, né? Eu passei agora como Product Manager, eu fiz um projetão agora, e toda vez que eu mostrava para o meu diretor, ele mudava alguma coisa. Coisas que eu achei assim, está definido, vai ser assim, tenho certeza que não tem um jeito melhor de fazer isso. Ele chegava, em 5 palavras ele mudava tudo. E aí eu falava, porra, beleza, vou ajustar, vamos nessa. Mas, de verdade, assim, é muito difícil você achar que em 5 meses você sabe tudo que tem para fazer numa empresa, principalmente quando é o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio, sabe? E a pessoa estava super ofendida porque teve que enfrentar esse tipo de situação onde um chefe, um diretor e tal ficava palpitando em tudo que ele fazia. E sabe qual é o pior? É que eu sei que se esse chefe não palpitasse e viessem feedbacks negativos, essa pessoa ia sentir exatamente o sentimento oposto, que é, pô, mas ele não ajuda, ele não fala nada, ele não tenta melhorar, ele não me dá direção, ele não me orienta. E eu tenho sentido que essa galera tá cada vez mais perdida nessa relação do trabalho ali,
né? Do que você está fazendo no trabalho, do qual o teu papel ali. E é claro que a gente pode entrar na ideia de tipo, mas a galera só tá desmotivada para trabalhar porque é muita exigência, os salários são baixos e tal. Porra, eu posso dizer que mais do que ninguém eu entendo o que é isso, tá? Eu já passei por lugares horrorosos, que completamente desmotivantes, assim. Só que no fim do dia, velho, a gente tá lá pra botar comida na mesa, pra ganhar um salário, pra pagar as contas. E eu falo isso sem nenhum tipo de tentativa de culpa ou de tá do lado do patrão nem nada assim. Eu tô do lado do trabalhador, bicho. Porque se a pessoa não entende de verdade o que precisa tolerar para se manter ganhando um salário desse, essa pessoa vai ser demitida e vai ter muita dificuldade de arrumar um emprego, sabe? E lá no meu Instagram, né, os camaradas de esquerda não gostam muito do meu conteúdo por isso, mas eu tento muito enfatizar, velho, que o meu objetivo é ajudar a classe trabalhadora a continuar pagando contas, sabe? Porque passando fome é ainda mais difícil lutar contra qualquer tipo de coisa, sabe? E eu sei que existe uma vertente que acredita que, não, mas se a pessoa sofrer muito e ficar muito indignada, ela vai agir a partir da indignação. Só que, velho, desculpa, essa pessoa precisa comer, essa pessoa provavelmente tem uma família, essa pessoa provavelmente precisa pagar uma conta. Se essa pessoa for despejada e for morar na rua, essa pessoa não vai ter como lutar contra nada, sabe? E é difícil fazer algumas pessoas entenderem isso, que explicar como o trabalhador pode se manter empregado, ter emprego, não é obrigatoriamente você estar do lado do patrão, sacou? É você fazer com que a pessoa não se coloque numa situação que vai piorar ainda mais a vida dela, saca? E por exemplo, me perguntam muito, uma pergunta que chega quase todo dia, tá? Quando é o momento de priorizar a saúde mental e sair de um trabalho que tá te esgotando e tal? E a verdade é que isso só a pessoa pode responder, tá? Só a pessoa pode responder. Sabe por quê? Porque só a pessoa sabe quanto tempo vai continuar trabalhando, vai conseguir continuar trabalhando antes que a falta de dinheiro cause um problema, né, e prejudique a saúde mental ainda mais do que o emprego abusivo, do que o emprego exigente. E é foda e é cruel você ter que falar para alguém que ela tem que ficar num emprego que é claramente abusivo, porque ela precisa pagar contas, porque ela precisa comer. Só que, e aqui falando do ponto de vista de quem já fez isso, de quem já saiu de um emprego ruim e desgastante por aconselhamento psicológico e se arrependeu amargamente disso, tá? Porque quando você não tem dinheiro, quando você não sabe o que você vai comer no fim do dia, a saúde mental vai pros caralho, mas muito pior, sabe? E é óbvio que se você mora com os pais, se você tem
uma base de apoio, alguém que consegue te sustentar ali, te dar uma condição de aguentar isso, tá ótimo você priorizar sua saúde mental e sair do trabalho e depois procurar uma outra coisa, sabe? Mas se você não tem isso, de verdade, é muito, mas muito pior você não ter um dinheiro, uma perspectiva de dinheiro que vai entrar para pagar suas contas, para comprar comida, para qualquer coisa, sabe? E eu queria até citar coisas que é tipo, para comprar uma coisa que você gosta, ou comer num restaurante legal, mas não é isso que vai fazer falta. Porque é isso que normalmente as pessoas falam, não, eu me aperto um pouco, ou eu paro de sair para comer, ou eu, não compro roupa. Mas não é isso que vai fazer falta, eu te garanto. Porque muito rápido você vai descobrir que o que falta são as coisas mais fundamentais da existência. Porque sem salário, bicho, essas coisas vão embora muito rápido, sabe? A gente subestima demais o quanto a vida deteriora quando para de chegar dinheiro, quando o dinheiro some, sabe? Então, para mim, a premissa zero da vida é se mantenha empregado, mantenha o seu trabalho. Dali a gente vê o que a gente consegue fazer, sabe? E eu digo isso porque vamos dizer que você tá lá procurando emprego e não tá achando. Teu emprego tá uma bosta, tua cabeça tá fodida, você tá ali mandando currículo, tentando vaga e não recebe resposta e não vai, e e tá cansado, e aí uma hora você fala, bicho, eu vou pedir demissão, vou cuidar da minha cabeça e tal, porque é o melhor que eu posso fazer por mim, sabe? Você realmente acha... Câmera de limite de velocidade à frente. Você realmente acha, de verdade, que se agora você não está conseguindo achar um emprego melhor para você, você vai conseguir desempregado, sem um emprego? Você realmente acha isso, sabe? Se tá difícil agora achar um emprego quando tem dinheiro caindo, dinheiro chegando, imagine sem dinheiro no desespero. Isso, obviamente, sem falar que quando você tá desempregado, você tem menos valor para o mercado. Você sinaliza para o mercado alguns riscos como profissional, né? A primeira coisa delas é por que você está desempregado. Porque se você está sem emprego, significa, em algum grau, que ninguém melhor te quis ali, que nenhuma empresa estava a fim de te contratar, né? E por que não estava a fim de te contratar, sabe? E aí, se você, não, mas eu saí porque não estava legal, minha cabeça não estava boa, e aí você também sinaliza que você é um risco dessa pessoa te contratar e você pular fora no primeiro problema, na primeira dificuldade. Não que seja o caso de você ter pulado, mas eles assumem que na primeira dificuldade você pode também espanar e sair do seu emprego, sabe? Então é muito sensível esse jogo do que você transparece para o mercado quando você está demitido, sabe? E aí você acha que vai pedir demissão e aí em 2-3 semanas já achou uma parada nova e que vai ser só apertar um pouco o cinto, que vai ficar melhor, que vai ficar mais fácil. Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Infelizmente são poucos os empregos onde você pode se dar o luxo de construir uma bagagem que passa um sinal negativo como esses
e ainda ser bem visto e procurado pelo mercado, sabe? Raros são os casos. E eu sei que a gente tem o costume de achar que nós somos muito bons no que a gente faz. A gente tem esse costume de achar que, a gente é muito competente, a gente é indispensável, é óbvio que precisam de mim, não vão me demitir. E a verdade, gente, é que CEOs de empresas são demitidos, fundadores de empresas são demitidos, sabe? Sob os olhos da empresa, todo mundo é substituível, porque existe sempre o risco de você morrer e a operação não pode parar se você morrer. E eu sei, é frio isso, mas é como o monstro do capitalismo opera. Ele não está nem aí para se você morrer ou não. Ele precisa garantir que as coisas vão continuar andando, sabe? E ele não se importa com você. E aí é aquilo, você precisa se importar com você e você tem que garantir que você não vai se colocar numa condição pior do que a que você já está, sabe? É muito complicada essa balança do que fazer e quando fazer, porque cada um sabe, né, o que dá, o que aguenta, até onde vai. Eu adoraria, né, poder ter a certeza de que todo mundo tem uma baita reserva de emergência de 1 ano e que tem, sei lá, pais ricos e que no primeiro alerta de saúde mental essa pessoa pode falar assim: bicho, vou pedir demissão, vou cuidar das minhas coisas e vou seguir minha vida aqui, não vou me estressar por causa disso. Eu adoraria poder dar esse conselho. Mas essa não é a realidade de 99% das pessoas, velho. 99% das pessoas não podem fazer isso. 99% das pessoas vão precisar garantir que no mês seguinte vai ter dinheiro entrando, porque senão a vida entra em colapso. E é isso que a gente tenta explicar quando a gente fala assim, que até quem ganha, sei lá, 10, 20 mil reais por mês, na prática é pobre, né? E abre aspas nesse pobre, porque na verdade essa pessoa ainda depende desse salário. E no momento em que esse salário sumir, essas contas vão se empilhar e vão se empilhar na mesma velocidade proporcional ao tamanho do salário. Então pode parecer assim, o cara que ganha 20 conto normalmente vai ter menos problema quando ficar desempregado, porque obviamente ele ganha muito mais. Só que você tem que lembrar que se essa pessoa passa a ganhar 0, as contas dessa pessoa ainda dependem desses 20 conto no mês, desses 10 conto no mês. Saca? E aí, essa dobra vai acontecendo. Todo mês 20, 20, 20, 20, 20, 20, né? E se não tá entrando dinheiro, vai multiplicando. E aí, óbvio que normalmente quem ganha 10, 20 contos já consegue ter uma reserva, já tem acesso a crédito, né? Tem outras formas de fôlego ali que dá para pelo menos manter a sobrevivência até tentar restabelecer alguma coisa. Mas quando tu fala da população ainda mais pobre, mesmo que cresça pouco, né, a dívida cresça mais devagar em valores absolutos, para essa pessoa que não tem perspectiva de ganhar 20 conto de novo na vida, 20 conto nunca na vida, isso vai ser basicamente o mesmo trabalho, sabe? Basicamente o mesmo trabalho ali.
Então não dá para pensar em falar para a pessoa pobre, para a pessoa... E aqui quando eu falo pobre, é no mais puro sentido da pessoa que trabalha pelo salário, que depende do salário para viver, e se esse salário some, essa pessoa é automaticamente ejetada da sua condição social. Sabe? Não dá para falar para essa pessoa que ela vai largar o emprego dela para cuidar da saúde mental, pelo menos não nessa facilidade, sabe? Pelo menos não nessa simplicidade toda. E é isso que eu não concordo até com alguns amigos meus, assim, que eu respeito pra caramba, assim. Mas eu vi uma postagem recente do pessoal falando que a psiquiatria medicar transtornos do capitalismo, né? Burnout, déficit de atenção, essas coisas, só age para as pessoas conseguirem tolerar ainda mais comportamentos abusivos, etc. E eu concordo que, do ponto de vista da discussão ampla, filosófica, realmente é isso. Mas do ponto de vista prático, você está salvando aquela pessoa de ser demitida, sabe? De ter a vida ainda mais fodida. E eu sei que existe uma visão de que, mas muitas vezes você perder o seu emprego é uma coisa boa, porque aí você se reinventa, você procura uma coisa nova, você acaba indo para um caminho que você não esperava, a partir desse senso de urgência. E eu sei que esse senso de urgência existe e ele é importante, ele é interessante, ele pode ajudar. Mas de verdade, eu não acredito que 5% da população vai se beneficiar desse senso de urgência. Eu acredito que a maioria das pessoas vai se foder de verde e amarelo se abandonar sua renda. E aí quando eu paro para olhar, né, e eu comecei falando que a galera tá meio sensível, meio sensível mesmo em relação a essas relações de trabalho, cobranças e exigências e tal. E o reflexo que eu vejo é esse, assim, é uma facilidade dessas pessoas, e não tenho estatísticas, né? Mas eu imagino que são pessoas que normalmente moram com os pais, que não são eles que pagam as próprias contas, ou se pagam poucas contas ali, porque essa facilidade de saltar do emprego porque teve alguma coisa que desagradou e tudo, me parece um reflexo de quem não tem essa dor, esse medo de passar algum tipo de aperto, sabe? Me parece esse reflexo, assim. E aí a gente até pode falar sobre modelos modernos de criação de crianças, né? Porque eu tenho lido mais um pouco sobre isso para Por que Você Pai? Mas eu acho que a gente está ensinando as pessoas, né? Nós estamos criando adultos que não sabem lidar com frustrações. E eu digo isso sobre a menor das frustrações, sabe? Que é não ter o seu trabalho integralmente aprovado, porque existe um monte de outras pessoas para avaliarem aquilo que você está fazendo. Simplesmente por isso, sabe? As pessoas não conseguem lidar com essas frustrações, né? As pessoas não conseguem lidar com a frustração de não conseguir ter alguma coisa que querem muito. Elas não conseguem lidar com a frustração de um feedback negativo, de alguma fala que, por mais que seja gentil ou que seja muito bem pontuada, não conseguem lidar com um feedback desse, sabe? Com um feedback que
que fala pra pessoa, olha, você fez isso aqui de errado e isso aqui precisa mudar. Sabe? Não conseguem. E isso é assustador. Porque eu sei que de um lado existe uma criação antiga, né, principalmente da geração dos meus pais e tudo, do meu avô e tal, que é uma cobrança excessiva num modelo de postura muito agressivo, sabe? Deixa esse cara passar aqui que eu quero entrar pra cá. Ah, ele me fudeu. Eu sabia que ele ia fazer merda. Mas era um modelo antigamente dos meus pais, dos meus avós, de criação que era de fato muito violento, muito agressivo. Era uma criação de bater, era uma criação de botar de castigo, de gritar, de repreender com muita energia. E eu sei que isso é errado, e eu sei que não é isso que vai ensinar direito as pessoas a serem boas pessoas e tal. Mas eu também não acho que essa total falta de tato para conseguir fazer as pessoas lidarem com frustrações seja certo. Fazer tudo, de limite de velocidade à frente. Fazer tudo que uma criança quer, que um adolescente quer, todas as vontades, não consegue lidar com uma coisa, qualquer coisa é o fim do mundo, sabe? E é óbvio que num mundo ideal das flores, as pessoas não precisariam lidar com essas frustrações, né? As pessoas não precisariam viver com isso. Sei lá se no mundo ideal também, tá? Tô falando isso, mas eu nem sei se eu concordo, porque não existiria esse mundo ideal, sabe? Porque lidar com frustrações é intrínseco da vida. Você nunca vai conseguir ter tudo que você quer. Você vai querer ser amigo de uma pessoa que não quer ser seu amigo, você vai se apaixonar por alguém que não gosta de você, que não sente atração por você, você vai querer um videogame que seu pai não vai conseguir te dar, né? Você vai querer uma comida que você não pode comer, né? Ou pelo menos que não é a hora de comer, que não deveria comer. Você vai querer fazer coisas que não é o momento de fazer, sabe? E lidar com essas frustrações, com essa noção de até aqui eu posso, até aqui eu não posso, eu preciso lidar com essas dores. É importante fazer isso, é importante lidar com isso. E a gente está perdendo essa capacidade de lidar com essas coisas, né? Qualquer coisa ofende, qualquer coisa... E aí, de novo, mais um adendo. É óbvio que tem 1 milhão de coisas ofensivas. É óbvio que tem 1 milhão de coisas ofensivas. Mas eu não estou falando do ofensivo direcionado, do ofensivo diretamente ofensivo. Eu estou falando que as pessoas se ofendem com frustrações, porque não podem ter alguma coisa. É o caso da menina da Bacio de Latte, né, dos potes de sorvete no Twitter, que postou lá, que o pai dela fez um agrado para ela, comprou um sorvete porque ela não podia comer coisa sólida, o pai comprou um sorvete, e aí o mundo se ofendeu porque ela tem 5 sorvetes. Limite de velocidade à frente. E eu sei que é um sorvete caro pra caralho, eu sei que né, num país desigual, soa uma ostentação o pai gastar, sei lá, deve ter R$250 de sorvete naquela foto. Só que isso é muito mais o fruto da desigualdade do Brasil do que uma culpa da menina, que não tem porra nenhuma de culpa disso, sabe? Que só tava feliz porque o pai presente fez um gesto de carinho ali, sabe? Só que as pessoas se ofendem com tudo agora. E, de novo, não é o se ofende com coisas óbvias. Se você faz uma piada racista, machista, tá totalmente certo as pessoas se ofenderem com isso. Elas devem se ofender com isso. Mas eu tô falando de outras coisas que não cabe, sabe?
E infelizmente a vida a gente tem que, desenvolver algumas cascas. A gente tem que desenvolver a capacidade de aguentar algum tipo de porrada até certo ponto, sabe? E não porque, nossa, tem que ser machão e tem que ser forte e tal. É porque, infelizmente, a vida vai cobrar isso da gente, sabe? E eu não vejo a revolução que vai livrar o proletariado da exploração chegando tão cedo. E se você quiser, meu amigo camarada, lutar contra, né, a opressão do sistema capitalista, você vai ter que aprender a tomar porrada, a segurar a onda, sabe? Você vai ter que se fortalecer, e nem falo aqui no sentido do Marighella de se fortalecer fisicamente, né? Mas eu falo se fortalecer psicologicamente, ter algum tipo de resistência psicológica. E é foda, porque eu queria usar a palavra resiliência, só que a palavra resiliência está completamente desgastada. Mas infelizmente a gente precisa aprender a tomar umas porradas, sabe? Não dá assim. E eu falo isso porque quanto mais a gente se protege de alguns tipos de sentimentos e frustrações, mais fragilizado a gente fica em relação a isso, sabe? Se você foge de qualquer frustração, você lentamente não consegue mais tolerar frustração. Tolerar qualquer tipo de frustração se torna algo muito doloroso. E não é porque você deixa de querer, é porque você simplesmente não aguenta emocionalmente, até fisicamente, sabe? E esses dias eu tava no jiu-jitsu lá, lutando, treinando lá, e eu fiquei parado, né? Parado mesmo, quase 5 anos, tá? De jiu-jitsu. E eu sem nenhum tipo de orgulho nem nada, mas eu era uma pessoa bem dura, assim. As dores me incomodavam um pouco. Qualquer coisa que acontecia no treino, em 3 segundos eu estava pronto para voltar, né? Eu estava pronto para voltar para a luta, para seguir adiante e tal. E aí, todas as vezes que eu tentei voltar, né, eu sinto que uma das coisas que mais me incomoda é que o jiu-jitsu ele é uma atividade muito de impacto. E não é do impacto do tipo Muay Thai, que é chute, soco, cotovelada. Mas ela é muito física, né? O seu corpo está em contato com a outra pessoa e os dois estão fazendo forças contrárias o tempo todo. Isso é completamente desgastante, isso é exaustivo num nível muito alto. Só que pancadas acontecem o tempo todo. E eu sinto que boa parte do tempo que eu levo para voltar a treinar bem com qualidade no jiu-jitsu é conseguir tolerar esse tipo de pancada, de desconforto gerado pelo rigor físico dos treinos mesmo, né? E aí eu tava treinando esses dias lá e eu tomei uma joelhada na boca. Sem querer, né? Obviamente jiu-jitsu não tem joelhada. Mas eu tomei uma joelhada na boca. E aí cortou, né? Até hoje não recuperou direito. E na hora da luta, eu senti a pancada, né? E aí eu tava por cima, né? Foi na tentativa de repor a guarda que ele bateu o joelho na minha boca. E eu consegui me manter passado na guarda. E eu abracei ele ali nos 100 quilos, consegui estabilizar e passei a mão na boca. E aí eu vi o sangue escorrendo, tava escorrendo muito, assim. E na hora, eu lembro de sentir uma calma, de falar assim, não, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não sou de vidro,
sabe? Eu não sou de vidro. E aí isso me dá uma calma, uma tranquilidade, voltei, tá, acabou o treino, fui lá, enxuguei a boca, o sangue da boca e tal, e continuei treinando ali. Fiz mais umas 2 ou 3 lutas nesse dia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre como a gente se fragiliza de evitar alguns tipos de estímulo. E eu não tô falando aqui para todo mundo sair treinando no jiu-jitsu, tomando porrada, se machucando e tendo orgulho de se machucar e ser machão. Não é isso, tá ligado? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é de uma forma mais ampla, né? De como a gente precisa estar em constante contato com nossas limitações para que a gente não fique fragilizado demais, para que essas coisas não nos machuquem tanto, para que a gente consiga seguir em frente, sabe? E é muito difícil falar disso, principalmente sendo homem, porque diz para você cair na masculinidade tóxica do que você precisa ser forte, você precisa ser não sei o quê, é um pulo, mas eu não tô falando disso, eu não tô falando de perder sua sensibilidade, de se tornar um brutamonte, de nada disso, de virar um estereótipo de pessoa forte, nem nada. Eu tô falando só de entender o que te incomoda e aprender a lidar lentamente com isso, o que te incomoda, até que você sinta que é demais para você. E aí, tá tudo bem você parar quando é demais, você parar e se recuperar quando é demais e voltar entendendo esses limites aí. Mas a gente não pode ser tão frágil assim, a gente não pode se deixar ser tão frágil assim, porque senão a gente quebra, porque senão a gente espana. E eu sei que um monte de gente vai entender errado esse vídeo, eu sei que um monte de gente vai distorcer o que eu tentei falar aqui, mas é preciso aprender a ter algum tipo de resistência aí, porque por mais que no mundo ideal a gente não precisaria ter tanta resistência, tomar tanta porrada, lidar tanto com forças de opressão de todas as direções, se a gente não sabe lidar com isso, a gente vai prejudicar a nossa própria vida. Tudo vai ser um motivo para a gente ficar cada vez pior, né? Vai bater na gente com mais força. Então é isso, gente. Vou estacionar do lado de fora hoje, vamos pintar o portão do prédio e tal. Agradeço quem ficou até aqui. É um papo mais de desabafo, não tem nenhum fundo teórico maior, não tem nenhum fundo de certeza absoluta, é um sentimento aqui que eu estou compartilhando com vocês, de que a gente, de forma geral, tem ficado mais sensível e menos resistente, e acho até um pouco que essa síndrome de Twitter, né, principalmente quem passa muito tempo no Twitter, passa a se sensibilizar com muita facilidade com algumas coisas, que muitas vezes realmente precisam ser problematizadas e discutidas e tal. Só que isso não pode afetar a gente com tanta força assim. Isso não pode minar a nossa energia, a nossa resistência com tanta força assim, sabe? A gente precisa saber a hora de se poupar e precisa saber a hora de aguentar um pouco mais, assim, para que a gente consiga acordar todo dia, botar comida na mesa, fazer diferença para as pessoas que estão perto da gente e ter uma vida um pouquinho melhor, sabe? Só isso, então. Valeu? Um abraço, muito obrigado. Curte, compartilha, faz aquele rolezinho todo que a gente já sabe. E valeu!